Jefferson Costa, quadrinista, sei lá, uns 23 anos já. E tamo aí. Jefferson, essa semana anunciaram de última hora aí, né, Pipoca e Nanquim, o quadrinho do Sidão, o famoso quadrinho do Sidão, que tá na boca do povo há muito tempo que vai sair, e você vai ser o desenhista. E eu sinto que é uma história que é a cara do Jefferson Costa, porque, por exemplo, quando nasce Autoestima, tem toda essa coisa do núcleo familiar, óbvio, é outro contexto, outra história, mas tem essa coisa de núcleo familiar e como que a família se desenvolve. Então, pra você, como que tá sendo trabalhar nesse quadrinho agora? Quando nasce, o Roseira, o próprio Jeremias, tem toda essa coisa do lugar familiar, né? Eu não participei da live, né? Mas eu até vi depois. O Sidão ainda errou a hora que a gente entrou nos acordos. A conversa anterior foi até na minha casa. Né? Então, a primeira conversa foi ele contando do período da pandemia. Acho que estava assinando o Alma. Então, estava ali meio isoladinho, cada um num canto, numa mesa grande ali que a gente tem. Tava Calça, eu e o Sidão. Ele está contando essa vontade, essa história aí dessa relação com o pai. Aí ele conta na minha casa, onde só tinha eu, ele e um roteirista. Ele fala, tô procurando desenhista. Quem será que é, né? Indireta óbvia. Então, a história começa aí, conversa. Mais adiante a gente teve que continuar a assinatura, né? Os que foram vendidos antecipadamente, né? Do Alma. Então a gente, na segunda, foi continuar isso na Comic Boom. Aí o Sidão volta com a história de novo. Aí sim, o Fábio era testemunha dessa conversa. 2 vezes seguida, a história não é mesmo para minhas costas. Bora, vamos, né? Assim nasceu essa parceria. E um quadrinho recente seu, assim, que é bem curtinho, mas que eu gostei bastante, é aquela coisa Jefferson Costa Style, poucas páginas, muitas mensagens, que é o Superman, né? O Superman O Mundo, que é a edição brasileira, a história brasileira foi sua, com arte e roteiro. Eu quero que você fale, assim, como você recebeu o feedback da galera da sua história, mas uma coisa que você falou no próprio evento de lançamento, que é essa sua vontade agora de escrever a história também, né? De não só ser o artista, desenhista, que tem o valor narrativo da história, quadrinização, mas você tá ali também no controle da escrita. Então, como que é ter esse controle, mas ter ele de uma forma tão limitada numa história de poucas páginas? Mas assim que isso faz voltar umas práticas de começo de carreira, ou até introduzir histórias longas, né? Introduzir bastante curtas. Fanzine e tudo mais, né? Separado. Mas depois de Roseira, que aí é que eu abraço uma história longa, mas é toda minha, eu acabei soltando várias outras histórias, como o Jeff Style, uma aspira meio maluca, assim. Mas tanto o Superman como a que saiu na Braba, todas elas se conversam. Tem uma que saiu um pouco antes. Ai, cara, saiu online, mas é dentro de uma revista que eu esqueci, Morel. Revista Morel, teve outra que conversa muito com o tema. E há alguns anos, que foi mais ou menos na mesma época do Roseira, fiz pro Sesc, né? Pro Quadro a Quadro, do Sesc, um selinho ali que continua até hoje rolando aí. E foi muito massa esse experimento para eu criar essa identidade de histórias curtas. Então não foi do nada eu pular de das histórias longas para esse encaixotamento, né? Porque é um limite. É um limite para espacial, né? Para você chegar na sua mensagem, ser mais conciso. Então eu já estava praticando essa brincadeira há algum tempo e os temas ali que abordados, eles conversam, todas essas histórias conversam muito. Então quando chegou o convite
já falou, Jeff, vem e é você escrevendo um desenho. Manda bala, Manda né? bala, é você que você quiser. Então, confiante, os 23 anos aí que eu tava falando no começo da história aí, essa bagagem me dava segurança. Esses experimentos que eu fiz também me traziam confiança do que eu queria e como chegar, né, facilmente do meu modo, nessa mensagem que eu queria trazer. Então, que real era uma certa questão a superar se a DC ia me deixar fazer o que eu queria, né? E o bacana com a troca com a Belle Félix, com a editora, né, o Kroll, facilitou essa ponte com a DC para entender que essa história aqui, um brasileiro da minha visão, do meu lugar, da onde eu venho, teria para agregar com essa conversa com o Superman, né? Seria e toparam e feliz. Assim, para mim foi, agora, feedback de quem leu, até agora, de quem leu, não tive nenhuma crítica ruim, né? Todas num lugar muito, cara, de entender mesmo um lugar para onde eu levei, que não é até um pensamento muito usual, questionar até esse lugar de se identificar como brasileiro, entender lugares de pertencimento, né? Essa é uma questão que permeia toda a história. Mas o feedback mais legal, e não é de né? Foi de certa forma coletiva, diversas pessoas, porra, se essa história fosse uma minissérie, Eu leria. né? Essa dá uma satisfação bacana de ter um retorno desses. Agora a gente tem que esperar o Superman entrar em domínio público. Em clima de celebração, quando nasce Autoestima, indicado aí no HQ Mix, várias categorias, você e a Regi mandando muito bem nesse quadrinho. Tava na minha lista de favoritos do ano passado. E aí, antes de perguntar de HQ Mix, review da galera. Das pessoas que leram, que passam, conversam com você, o que você tira, assim, qual que é a sua sensação em relação a essa obra hoje, depois de, sei lá, quase um ano que já lançou? Imagina assim, que eu volta de novo a bagagem dos 23 anos. A Rede tinha uma ansiedade, uma perspectiva muito mais. E aí, será que o pessoal vai comprar ideia, entender, entrar no. Com a minha bagagem já estava tão tranquilo. Quando terminei de fazer a última página, o último balão, falei, caralho, a gente fez um gibizaço. Um gibi foda. Não é tipo enaltecendo o que a gente fez, mas assim, é um lugar de satisfação. Que eu já dizia antes, é uma satisfação que eu só tive até então, assim, era uma das histórias longas, é uma satisfação que eu tive só com Roseira. Tenho orgulho de todos os trabalhos, mas aquela satisfação, eu falei, puta que, sabe? Cheguei onde eu queria chegar com essa história, entreguei o que eu queria entregar. Passou a mensagem, né? Todos eu acho que vai para esse lugar, eu fiz acerto com a mensagem, mas assim, a forma como, assim, uma satisfação plena eu tive com Roseira. E eu achava que eu não ia ter esse sentimento de novo com os meus, né, os trabalhos que me envolvem. E quando nasce, já nasceu em mim, quando terminou com esse caralho. Veio pra vir andar junto com Roseira no meu coraçãozinho, assim, ó, tipo, os dois livros brothers, tá ligado? Tão juntos. E então eu já tinha pra mim, esse entendimento que o livro era especial. Eu só queria, como eu estou falando do Superman antes, né? Eu só queria que o pessoal conheça a história. Né? Eu quero que chegue no pessoal. E eu chegar, aí foi essa satisfação. Eu sabia que ia dar certo. Ia chegar no pessoal, ia conversar com a galera, o pessoal ia entender o nosso ponto.
e a nossa forma de chegar nisso. Então, até agora foi só felicidade, porque da mesma forma, a receptividade bacana que foi com os outros que a gente citou, quando nasce no mesmo lugar. Não lembro de nenhum apontamento, né? Um lugar questionável, né? Então, é isso. E agora em relação ao HQ Mix, o que vier veio, como que você tá sentindo em relação à premiação? Ó, real, sempre é bacana reconhecimento, né? E eu sei que no meio eu tenho reconhecimento dos pares, isso eu sei. Então, querer reconhecimento por esse livro, eu quero. Mas eu fico muito mais satisfeito se vier o reconhecimento do trampo dela, se vier o reconhecimento do livro em si. Então, assim, os individuais, a Jefferson, desenho, cor, não. Sabe, real, assim, não tá me mais enxergar, hein? Querer ver o reconhecimento puta trampo que ela fez com esse livro e do livro em si, a expectativa tá nesse lugar, sabe? Eu queria ver se, né, ninguém fazer a rapa. Muita gente precisa ser reconhecido no nosso meio, né? Então, assim, mas esses dois a minha expectativa tá nesse lugar.